Olá, eu sou Dani Uchoa, apaixonada por festas infantis, casada com Alex Uchoa, mãe da Ana Beatriz e do Daniel, empresária, decoradora de festas, palestrante e consultora no mercado de festas. E a minha história com festas vem desde quando eu era bem pequenininha. Eu sempre demonstrei ser uma criança muito espilicute, muito antenada em tudo que estava acontecendo. E sempre eu amei artes como um todo. Eu dançava, eu fazia aula de teatro, eu também tinha contato com bordados. A minha mãe e a minha avó, elas tinham uma empresa de enxoval de bebê. E eu, desde pequenininha, já sentava, já bordava. Aqui no Nordeste, eu sou de Fortaleza, e no Nordeste, as roupinhas eram todas muito cheias de rendas, rechelier, bicos. E eu amava esse mundo. Então, eu sentava, costurava, bordava junto com as bordadeiras. E eu cresci envolvida com esse mundo de artes. E todo mundo que perguntava para mim, o que você vai ser quando você crescer? Eu sempre respondia, eu vou trabalhar com festas. E eu lembro que as pessoas riam, as pessoas falavam, olha o que ela está falando. Mas eu amava. Assim como eu amava o mundo das festas, eu também amava bicho. Amo até hoje. Eu sou alucinada por animais. E eu fazia festa para tudo. Era aniversário de cachorro, era aniversário de gato, eu tinha coelho, era aniversário do coelho. Uma vez eu me lembro que eu encontrei uma formiga grandinha morta. Eu inventei de fazer uma festa para fazer o enterro da formiga. E assim eu cresci. Apaixonada por festas, o meu aniversário era sempre um motivo de muita alegria. O aniversário do meu irmão, que tem quase a mesma idade, também. E eu ficava dando as ideias para minha mãe de como a festa deveria ser, para ser uma festa perfeita. Até que nasceu a minha irmã caçula, a Lila. A Lila tem quase 10 anos a menos que eu. E no aniversário dela, de 1 aninho, eu convenci a minha mãe e a minha avó a elas deixarem eu participar ativamente do projeto da festa dela. A gente escolheu um tema, bonequinha camponesa. E eu dava as ideias de como deveriam ser as bonecas, a cor da festa, a paleta de cores, eu que escolhi. Nós fizemos uma mesa enorme, cheia de lagos, como se estivesse no campo. Eu fazia a pontinha toda de palito de picolé. Eu pintava os palitos de picolé e fazia as pontes dos lagos. Pegava areia para poder colocar como se fosse mesmo uma areia natural. E toda festa fazia um sucesso. E no aniversário da minha irmã de 1º ano, eu tive a oportunidade de participar ativamente da montagem da festa. Então eu digo que foi a minha primeira festa como decoradora. Mas, gente, foi um verdadeiro sonho. Depois que passou a festa da Lila, que as pessoas ficavam, nossa, que coisa linda! Eu passei a dar pitaco, a dar consultorias, entre aspas, nas festas de primos, nas festas de parentes, de vizinhos. E isso tudo me fazia ficar envolvida cada vez mais com o mercado de festas. Veio os meus 15 anos, eu estava sonhando com a minha festa. A gente já tinha chegado a fazer convite todo no papel vegetal, pintado à mão. As caixinhas todas com fitas tipo metalacê, traspassada. Eu estava sonhando muito com aquele dia, mas foi bem na época do Plano Collor. E o meu pai ficou realmente numa fase muito difícil financeiramente. E todo o meu sonho da festa dos 15 anos veio por água abaixo. E eu, infelizmente, não tive o prazer de trabalhar nos meus próprios 15 anos.
chegou a época de fazer o vestibular. Eu não queria fazer absolutamente nada, porque para mim estava muito claro que eu tinha que trabalhar com festas. Mas por pressão dos familiares, porque eles não achavam que isso tinha futuro, que eu iria ter de fato um negócio lucrativo, eu acabei sendo obrigada a fazer vestibular. Não sabia o que fazer. O meu pai me colocou para eu fazer um teste vocacional. E no teste vocacional deu que eu deveria seguir áreas voltadas para biomédicas. Eu fiz o terceiro ano numa escola voltada só para pessoas que queriam seguir a área mesmo da área da saúde. E fiz o vestibular, eu queria medicina. Fiz o vestibular, não passei. Na época só tinha uma universidade, que era a UFC, era uma universidade paga, muito difícil de passar. E eu não passei para medicina na UFC, mas passei para enfermagem na Unifor, que é uma universidade paga daqui de Fortaleza. E aí o que eu pensei? Vou cursar a faculdade de enfermagem. Não sei se é bem o que eu quero. E se eu me identificar, eu estudo firme, faço um cursinho para entrar na medicina. Gente, primeira aula de anatomia humana, quando eu comecei a ver os cadáveres em cima da mesa, o cheiro do formol subindo, eu tive um verdadeiro pavor. Saí correndo da sala de anatomia e falei, nunca mais eu quero saber de área de saúde. Sangue, doença, morte, não é para mim não. Eu quero trabalhar com vida, com alegria, festa, o oposto da área de saúde. E eu larguei a enfermagem e nunca mais passou pela minha cabeça fazer nada voltado para a área da saúde. E aí eu vou fazer o quê? Não sei. Eu só queria e só pensava em festa. Então eu comecei a minha peregrinação em cursos de faculdade. Larguei a enfermagem, depois eu fiz engenharia civil, odiei número, cálculo, matemática, não gostei. Larguei a engenharia civil, fui fazer administração de empresas. Gostei até da faculdade de administração, mas não me via seguindo uma carreira de administrador. Abandonei também e fui fazer ciências contábeis. Estava gostando, foi a que eu fui mais longe. Eu fiz foram 4 semestres da faculdade de contábeis, mas depois eu parei e pensei, poxa, eu já estou há tantos anos cursando faculdade, largando, sem saber o rumo. O meu pai é advogado, até hoje eu tenho tradição de juristas na minha família e eu pensei, eu estou perdendo tempo. Já que nada do que eu faço é algo que eu goste, eu vou fazer direito, porque pelo menos o emprego garantido eu tenho. E eu cursei o direito, me formei e advoguei por muitos anos. Só que eu era uma advogada literalmente frustrada. E trabalhar para mim era um motivo de desgosto, de tristeza. Eu queria realmente trabalhar com algo que enchesse o meu coração de alegria. E o direito não fazia isso. Só que, por eu já ter uma história na família de juristas, ao mesmo tempo que eu não gostava do direito, eu comecei a crescer na carreira. Eu sempre falei muito bem, eu sempre tive uma forma de me relacionar com as pessoas maravilhosas e a minha clientela, ano a ano, passou a crescer. E eu passei a ter uma consolidação, uma estabilidade financeira com o direito. Eu me casei. Depois de um ano, eu tive a minha primeira filha, a Ana Beatriz. E no aniversário dela, de um ano, toda a minha paixão pelas festas reacendeu. Gente, parecia que era algo assim que estava adormecido. E de repente deu aquele plim.
a vontade de viver, a alegria de organizar as festas. Eu mesma botar a mão na massa e fazer todas as lembranças, fazer tudo. Isso daí me deixava feliz, me deixava com ansiedade para que tudo ficasse perfeito. E aí eu pensei, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar com festas, porque é o que me realizava. O direito, ele me dava um bom retorno financeiro. Eu até sempre falo que o direito, ele enchia o meu bolso, mas a minha alma era vazia. O meu coração não batia mais forte. E quando eu pensava em festa, era aquela alegria, era tudo o que eu desejava, viver realmente do que de fato eu amava. Eu queria trabalhar com algo que me realizava. Mas eu confesso para vocês que pelo fato de eu já ter uma estabilidade no meu jurídico, eu não tive a coragem de trocar o certo pelo duvidoso. E eu passei a ser a decoradora oficial, a consultora dos amigos, de parentes, dos vizinhos, mas, paralelamente, eu continuei advogando em virtude mesmo da questão orçamentária. Foi tocando, quando chegava o aniversário dela, o meu astral, o meu humor ia lá para o alto, e quando passava a festa, vinha a depressão pós-festa. Nossa, o aniversário passou. E agora? Voltar para o direito, voltar para as frustrações, voltar para tudo que eu não queria, mas que pagava as contas da minha casa. E aí nasceu o meu segundo filho, o Daniel. Eu saí de licença maternidade e durante a licença maternidade do Daniel, quando eu comecei a já pesquisar o tema da festa dele, como é que eu sei, já estava na época começando a questão de mêsversário. E aí eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E eu falei para o Alex, para o meu marido, Alex, eu preciso trabalhar com festas. Olha só, a alegria que eu tô tendo na organização e nos preparativos da festa de 1 ano do Daniel. É isso que eu quero. E ele disse, Dani, você tem meu total apoio. Agora, você vai trocar uma carreira já estabilizada. Não entre no mercado que seja para você fazer as coisas de qualquer jeito. Vamos procurar uma consultoria, vamos procurar o Sebrae, porque lá ele vai nos dar o direcionamento correto. E assim nós fizemos. Na época, eu pensei em abrir uma casa de festas, um buffet bem grande, cheio de brinquedos, trazer uma proposta nova para o mercado de festas de Fortaleza. Sentei no Sebrae, fiz vários cursos de gestão, contratei uma consultoria e quando a gente foi fazer o plano de negócio, eu esbarrei na parte orçamentária. Há quase 16 anos atrás, eu tinha que dispor de um investimento em torno de 2 milhões de reais para eu fazer a casa de festas do jeitinho que eu imaginava e para ter um fluxo de caixa suficiente para tocar um negócio logo no seu início. E é claro, eu não dispunha, e é claro que eu não tinha esse valor disponível. E eu tive que ser obrigada a adiar o meu sonho de trabalhar com festas. Só que eu não desisti do mercado de festas. Eu passei, desde 2004, eu passei a estudar profundamente o mercado de festas. Todos os cursos que eu tinha conhecimento, eu ia. Tinha um curso de biscuit fora da cidade, eu ia. Tinha um curso de cerimonial de festas no Rio de Janeiro, eu fui. Tinha uma feira em Brasília, de noivas, eu ia. Tinha feira em São Paulo, eu não queria saber o que era. Se tivesse qualquer ligação com o mercado de festas,
eu estava presente, porque eu queria ser uma pessoa aprofundada, ter os estudos aprofundados no mercado de festas, porque eu tinha certeza de que eu iria trabalhar com isso. Hoje, eu ver onde eu cheguei, eu também tenho a certeza de que uma das coisas que fez um grande diferencial na minha história dentro do mercado de festas foram exatamente todos esses cursos e todo o conhecimento que eu busquei. Foi quando, em uma dessas viagens, eu comecei a perceber a grande mudança que estava tendo dentro do mercado de festas. Gente, hoje a gente tem internet, Facebook, YouTube, Pinterest, todas as mídias, Telegram, WhatsApp, onde as informações, elas estão soltas em todas as mídias. Lá atrás, em 2008, em 2009, a gente não tinha essas mídias. A gente tinha o Orkut e pronto. As nossas inspirações eram revistas. Eu me recordo muito bem, quando eu ia para São Paulo, eu voltava com malas e malas de revistas. As revistas eram as nossas maiores fontes de inspirações. Hoje, eu vejo essa quantidade de informações que nós temos, eu até brinco, é um paraíso para quem está realmente querendo começar da forma correta. Mas eu não tinha essa disponibilidade na época. Eram em viagens que eu via o que estava acontecendo no mercado fora de Fortaleza. E em 2009, eu comecei a perceber a grande mudança. As festas antigas eram como? Eram aquelas mesas enormes, todas feitas com papel crepom, com toalha de TNT, um monte de boneco de isopor em cima da mesa. Vocês lembram? Tinham também aqueles painéis pintados à mão, que às vezes eram mal feitos, coloridos demais. E, de repente, a partir de 2009, eu comecei a ver a festa infantil com uma proposta mais clean, uma proposta mais limpa, uma mobília menor, peças mais diferenciadas. Eu comecei a ver a flor natural inserida na festa infantil, piso forrado. E eu falei assim, opa, agora pode ser a melhor hora de eu entrar para o mercado de festas. O que eu fiz? Eu sondei várias empresas de decoração na época. Eu fui fazer orçamento da festa dos meus filhos, mas, na verdade, eu queria muito mais especular como estava o conhecimento das pessoas que trabalhavam com festas naquela época. E muitas pessoas me disseram, minha filha, essa festa provençal não vai pegar aqui não. As pessoas aqui gostam de coisas maiores. Outros me disseram, festa provençal, o que é isso? Mostrando total desinformação com a tendência e com o novo mercado que estava vindo pela frente. E a cada empresa que eu ia, e a cada resposta que eu tinha, maior era a certeza de que aquele era o momento correto para eu entrar no mercado. Até porque, para mim, que iria começar do zero, ia ser muito mais fácil do que para empresas antigas que já atuavam no mercado há 20, 25 anos e da noite para o dia elas terem que mudar completamente todo o seu acervo. Então, eu vi uma oportunidade de negócio, eu entendi que aquela era a hora correta de eu entrar para o mercado, porque se eu trouxesse a inovação e a diferenciação que eu estava vendo nas festas fora de Fortaleza, eu tinha certeza de que eu ia bombar, eu ia estourar dentro do mercado local. Então, eu saí em dezembro de 2009 para as férias forense. A justiça sempre tem um período de recesso. Eu saí em dezembro de 2009, já certa de que quando eu retornasse em janeiro de 2010, eu já retornaria com uma empresa de festas. E assim eu fiz. Passei todos os meus clientes de advocacia
para o meu pai, para o meu irmão. E quando foi em janeiro de 2010, no próprio escritório de advocacia, eu peguei uma sala, botei um computador, um birozinho simples mesmo, e ali era o início da minha empresa. Eu não tinha nome, eu não sabia muito bem o que vinha pela frente, eu acreditava que ia ser maravilhoso, porque eu, como cliente de festa, eu não media valor para poder realizar a festa do jeito que eu imaginava. Então, ao me colocar como uma cliente minha, eu sabia da potência do mercado. E eu fui, na época eu tinha um Orkut, e lá tinha uma comunidade chamada Mamães de Fortaleza. E eu fui lá na comunidade e coloquei: nova empresa de decoração de festas em Fortaleza, fazendo festas provençais com estilo e elegância. E botei o telefone do escritório como sendo o telefone da empresa. Botei lá achando que, vamos ver aqui, as coisas vão demorar, é o tempo que eu vou pensar no nome da empresa, vou ver como é que eu vou estruturar o negócio. Me enganei. Logo depois que eu publiquei, a pessoa que atendia as ligações, ela falou assim: Dani, várias pessoas já ligaram perguntando o nome da empresa e pedindo foto de decoração dessa festa provençal. Claro que eu não tinha nada, né? Eu tinha as festas dos meus filhos, dos meus primos, dos meus parentes que eu ajudava a fazer, mas sempre tinha uma decoradora mesmo, sempre tinha alguém trabalhando nas festas. Eu ali estava só mesmo dando uma assessoria, uma consultoria. E eu não ia pegar essas fotos e colocar na internet como se tivessem sido festas minhas. O que é que eu pensei? Na hora que ela me disse isso, poxa, eu tenho que ter um nome de empresa. E outra coisa, eu tenho que ter fotos das decorações que eu vou fazer. O nome. E eu pensei no nome Petit Petá. Por quê? Eu lembrei de uma música de escola em que a gente fazia uma roda e entre amigas a gente ficava fazendo uma brincadeirinha assim: Andoleta, le petit petit petá, le café com chocolate, andoleta. E eu pensei no Petit Petá por conta da música. Só que aí eu fui no Orkut e também pesquisei no registro e já tinha site e já tinha perfil com esse nome. E aí eu falei assim, não, Petit Petá não pode. Só que eu adorava o nome Petit. E no dia eu tava com uma camisa de poá. E aí eu pensei, Petit Poá, por conta da minha roupa. E o nome eu botei, opa, o nome vai ser Petit Poá. Depois eu soube que Petit Poá era ervilha em francês. Mas eu juro que eu não sabia disso. Foi o petit de pequeno e o poá por conta dos poazinhos da minha roupa. E aí eu já liguei para a pessoa que fazia as minhas artes, dos convites, da papelaria, da festa dos meus filhos, e falei, eu quero uma logo assim, 2 pés, um arabesco com um poá, e imediatamente já surgiu o nome e a marca da Petit Poá. Mas, gente, eu comecei praticamente sem nada de capital. Eu não queria tirar o dinheiro da minha casa, ou o dinheiro que eu tinha guardado da advocacia, para poder comprometer o meu fluxo de caixa de casa. Eu não sabia quanto tempo eu ia começar a ganhar dinheiro. E aí eu peguei no meu próprio escritório, falei assim, eu vou botar 2 quadrozinhos aqui para poder ficar com a carinha infantil e vou começar assim mesmo. E aos poucos eu vou ajeitando, vou fazendo equipe, vou comprando material. Eu não tinha um material, eu não herdei nada de empresa, de familiares, nada. Eu comecei do absoluto zero. O que eu tinha? Uma vontade gigantesca de trabalhar com algo que, de fato, eu amava. E aí eu pensei, e agora?
como eu vou fazer para botar as fotos na internet? Aí eu pensei, eu vou alugar um material. Eu aluguei um material na época, não tinham tantas empresas de locações como a gente tem hoje, mas a gente tinha poucas opções. Eu aluguei um material e eu montei 2 festas. O chá de baby de ursinho e um batizado. E eu montei como se fosse uma festa de verdade mesmo, com tudo que tinha direito. Flores, naquela época, eu já botei balão com gás hélio, o plano de fundo era cortina, era voal, eu já botei voal, eu já fui no centro, já vi um piso, que foi quando eu descobri o bagum para forrar os pisos. E eu montei 2 festas lindas. Bolo, doce, papelaria, que na época eu mesma fazia. Montei tudo. E é claro que eu fui lá no Orkut e coloquei festas do final de semana, clientes 100% satisfeitos. Mentira! Nem cliente tinha. Mas as pessoas não precisavam saber. O que elas queriam ver eram fotos das minhas festas. E isso elas estavam vendo. E eu fui lá, postei. E, gente, foi um boom. Eu nunca imaginei. Eu lembro que eu estava assim, o telefone tocava. Como faz um orçamento? E eu não sabia nada. Eu não sabia quanto é que eu ia cobrar. Eu estava ali achando que eu estava começando um teste. Enquanto que, na verdade, o furacão já começou. E aí as pessoas começaram a ir no escritório. Eu não sabia, eu não tinha modelo de orçamento. Eu não sabia como se fazia um atendimento. Agora, eu passava toda a emoção em atender aquele cliente. Eu dizia da satisfação, eu dizia que eu estava começando agora, mas que eles iriam ver o quanto eles iam gostar do que eu ia oferecer, porque era uma realização de um sonho meu, e que a partir daquele momento, o sonho dele também ia ser meu. E isso, eu comecei a conquistar os clientes e comecei a montar a minha primeira festa. Como foi que eu botei o meu primeiro preço? Eu não sabia como cobrar. O que eu fiz? Eu peguei o orçamento em 5 empresas de decoração. Somei os 5, tirei a média e coloquei o meu. Sem ter a menor noção se eu estava ganhando, se eu estava perdendo. Mas pelo menos eu estava começando. Se fosse errado, eu ia consertando no meio do caminho. E assim eu fiz. E assim eu comecei. E deu super certo. Só para vocês terem uma ideia, eu abri a Petit Pois no dia 21 de janeiro de 2010. Fevereiro, eu já fiz 8 decorações. 8 decorações não, 8 festas. Porque na época, quando eu comecei, eu fazia tudo. Eu fazia personalizado, eu fazia os doces, eu fazia centro de mesa, convite, lembrança. Eu fazia tudo. Fevereiro, eu já fiz 8 festas. Março, eu já fiz 13. Abril, 25. E aí o negócio estourou. Eu já não comia, eu já não dormia. Eu tinha que comprar acervo, eu tinha que contratar a equipe, eu tinha que formalizar a empresa, eu tinha que estruturar. Isso tudo junto com atendimento de cliente, com orçamento e com montagem de festa. Pense, até hoje eu falo, nossa, como é que eu consegui? Mas eu consegui e foi maravilhoso. A primeira festa foi num shopping de Fortaleza e o tema era a Pequena Sereia. Gente, eu não tinha equipe. Quem é que montou a festa comigo? Meu pai, minha mãe, minha filha, que já era grandinha, a minha irmã. O segurança do escritório, o vigia, que eu levei para ajudar a carregar o material. A cozinheira do escritório de advocacia, que me ajudava a fazer os personalizados. E assim eu comecei, com a cara, com a coragem, mas com um sonho gigantesco de fazer o negócio acontecer. E aconteceu. Eu comecei a ter um volume gigantesco ao ponto de eu ter que limitar todos os meses, 65 decorações. Aos sábados, eu tinha 7 festas
todos os sábados. E é claro que para atender a todo esse volume gigantesco de decorações, eu tive que criar processos, procedimentos, métodos para que as coisas acontecessem. Até porque eu não poderia estar presente em todas as montagens de festa. A minha mãe, que é minha sócia, eu me dividia com ela, eu me dividia com os supervisores de festa para que a gente pudesse montar 7 festas ao mesmo tempo, todas com excelência e qualidade. Claro que tivemos problema? Tivemos vários. Claro que para mim foi muito mais difícil, porque eu não tinha ninguém que me passasse uma dica, ninguém que me passasse qualquer orientação. Eu chegava para o pessoal e falava, gente, onde eu consigo comprar esse tecido? E os decoradores mais antigos me diziam, sei não. E eu falava, como que tu não sabe? Se foi tu que comprou? As pessoas trancavam as informações. Eu perguntava, como é que eu faço para ter esse painel em pé? Ninguém me passava uma dica. Eu ia na marcenaria, eu ficava explicando para o pessoal, quebrando a cabeça, como é que eu posso fazer. Lembrem-se, não tínhamos vídeos como nós temos hoje. Todas as técnicas que eu aplico nas minhas festas foram desenvolvidas por mim e por minha equipe. E isso, é claro, que me deu uma bagagem incrível. E eu comecei a fazer a festa de vários artistas locais. Eu fiz a festa aqui, comecei com as festas da Solange Almeida, que é uma amiga que até hoje mora no meu coração. Depois eu passei a fazer as festas da Isabelle Timóteo. Depois da Isa, eu passei a fazer fiz 2 festas do Wesley Safadão, dele mesmo, os 25 e os 26 anos. Depois eu fiz da Giovana, filha da Simária. Depois eu fiz do Tirulipa. E essas festas, elas começaram a me dar uma visibilidade a nível nacional muito grande. E as pessoas ficavam do Brasil inteiro falando, nossa, como é que você faz esse tecido plissado? Como você faz para botar essa parede em pé? E eu, lá quando eu comecei, que eu perguntava as dicas e ninguém me respondia, eu criei algo dentro de mim. E eu falei assim, ô povo besta, quando eu tiver experiência e eu souber como se faz essas técnicas, eu vou compartilhar. Porque eu nunca pensei que o fato de eu passar uma dica para um decorador iria diminuir o meu volume de festas. Muito pelo contrário. Até hoje eu tenho certeza, quanto mais eu dou, quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. E o que aconteceu? Eu passei a perder várias horas do meu dia, gravando, fazendo vídeos, filmando, mandando para o e-mail das pessoas para que elas pudessem entender como eram as técnicas que eu empregava na montagem das minhas festas. E isso daí eu amei. Saber que eu podia estar melhorando a vida de uma pessoa ao dar dicas, ao dizer como ela podia fazer. Gente, eu me senti tão bem, tão feliz, que eu falei assim, poxa, eu vou dar curso. Eu vou dar curso porque as pessoas querem aprender e eu amo ensinar. Então, em 2014, eu já tendo a empresa da decoração super estabilizada, todos os processos feitos, eu cheguei a ter 42 pessoas na equipe de montagem. Eu falei, agora eu posso voar mais alto e dar cursos. Então, em 2014, eu comecei a dar cursos presenciais. Comecei a primeira turma em Fortaleza, depois eu fui para São Luís, São Paulo, Rio, Salvador. E aí as pessoas começaram a pedir cada vez mais cursos e eu ia. Eu tive o prazer de ministrar o curso presencial em 21 dos 27 estados brasileiros. Já fui também para fora, já dei curso também na Colômbia. Fui convidada para vários outros países, mas por outros compromissos eu não pude aceitar. E as pessoas começaram a vir para o Brasil para ter curso comigo. Então eu recebia gente da Angola, Portugal, Estados Unidos,
Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Europa também, Espanha. E eu falei assim, poxa, as pessoas querem aprender. E eu amava. E eu comecei a me especializar na arte de aprender. Comecei a rodar o Brasil, comecei a rodar o mundo. E a cada viagem eu descobria que o mercado de festas, ele era muito mais grandioso do que o que eu via dentro de Fortaleza. Então, eu já estava com a Petit Pois super consolidada. Em 2014, eu abri um escritório de cursos. E também, à medida que eu fui aumentando a quantidade de cursos, eu diminuí o volume das festas, porque as festas, elas precisam muito da nossa presença, e eu comecei a locar o meu acervo. E aí foi mais uma oportunidade de negócios que eu vi crescer. Rodando também o Brasil, eu vi que Fortaleza precisava de uma loja de festas diferenciada. Foi quando, em 2015, eu abri a Petit Mix, que foi a minha primeira loja de artigos de festas, loja varejista. Com a Petit Mix, eu comecei a ser solicitada por pessoas do Brasil inteiro a dar o direcionamento de como abrir lojas de festas, e eu vislumbrei mais um negócio que era o escritório de consultoria. Passei a dar consultorias para empresas e também consultorias para as pessoas que queriam abrir lojas Brasil afora. Dentro da Petit Mix, eu comecei a ver um crescimento gigantesco do mercado de balões. E sabendo que o mercado de festas está cada vez mais nichado, eu resolvi e apostei em abrir uma loja especializada na venda de balões, que é a Boutique de Balões. A Boutique de Balões foi um verdadeiro sucesso e as pessoas começaram a me pedir, Dani, abre em Goiânia, abre em Recife. E eu falei assim, poxa, eu não vou ter estrutura de estar em todas as cidades ao mesmo tempo. Eu vou abrir uma franquia. E assim, eu abri a franqueadora Boutique de Balões e dentro dessa franqueadora, nós já temos 6 unidades. A loja de Fortaleza, Recife, Caruaru, São Paulo, Goiânia e Teresina. Com todo esse know-how, com toda a bagagem adquirida e, é claro, querendo compartilhar mais informações para pessoas do mundo inteiro, eu resolvi sair do curso presencial e entrar na plataforma digital. E, gente, o curso é um sucesso, a gente já tem alunos em vários países do mundo e hoje é onde eu estou focada cada vez mais, com novos produtos, e eu tenho certeza que é só um comecinho de uma grande empresa. Então, somados todos esses negócios, hoje a Dani já tem 11 negócios voltados para o segmento de festas. E vocês podem ter certeza que é apenas 11 de muitos outros que virão pela frente. Porque eu, Dani, desconheço melhor mercado para se ganhar dinheiro do que o mercado de festas. As pessoas que compram festas, na grande maioria as mãezinhas, muitas vezes elas deixam de pagar uma conta pessoal, mas elas não deixam de celebrar, de fazer a festa do filho. E é esse mercado que a gente atua. Não existe melhor mercado. E muitas pessoas me perguntam, mas Dani, por quê? Por que você fez todo esse sucesso? A que você atribui todo esse seu crescimento? E eu posso falar para vocês que basicamente são 4 coisas que eu falo que são os meus pilares de sucesso. Humildade, ética, planejamento e ações corretas. Humildade por quê? O mercado de festas é lotado de pessoas que brigam pela vaidade. Eu sempre brinco que às vezes tem decoradores que se acham verdadeiras estrelas globais. Meu povo, o que é que nós somos?
Amamos o que fazemos, claro, mas nós somos concretizadores dos sonhos dos nossos clientes. Nós somos peões. A gente varre chão, passa pano, se atrepa para pendurar tecido. A gente carrega material. Eu não vejo nenhum glamour nisso. É maravilhoso quando você vê o resultado final, quando você vê a cliente chegar e chorar de alegria ao ver tudo que a gente construiu para ela. Mas a gente sabe que o trabalho é enorme. Então, humildade. Queira ser o melhor, sim, para o seu cliente, mas não tenha essa de subir para a cabeça o sucesso e de você arrebitar o nariz e achar que é muita coisa. Nós somos concretizadores dos sonhos dos nossos clientes. E isso eu sempre tive fincado dentro do meu negócio. A ética. O mercado para ter fofoca é o mercado de festas. Eu nunca me deixei envolver em nenhuma fofoca que for. Eu nunca abri a boca para poder falar isso aqui de mal de algum concorrente meu. Eu nunca cobri um orçamento sequer. Vejam bem, eu já montei mais de 3.400 decorações. Imaginem quantos 1.000 orçamentos eu já ofereci. Mas eu posso bater no peito e dizer, eu nunca cobri um orçamento do meu concorrente. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu quero vender? Claro. Mas aí eu vou enaltecer o que eu tenho de bom e não desmerecer o meu concorrente. Então, a ética, ela é muito clara em tudo que eu faço. E eu acredito que tenha sido um dos pilares do sucesso. Outro, planejamento. O mercado de festas, de maneira geral, as pessoas não planejam, entram de qualquer jeito, não sabem nem o que vai fazer, não se capacitam, não buscam um conhecimento para poder entender como de fato o mercado pode funcionar. Tudo que eu fiz, eu planejei. Eu planejei abrir a minha primeira empresa, fui lá e executei. Eu planejei abrir o meu negócio de curso online, fui lá, tudo. Se hoje eu tenho 11 negócios, foram 11 negócios planejados. Tenha um planejamento, veja o que você vai fazer, aonde você pretende chegar, crie suas metas. Isso é importantíssimo para poder te levar a qualquer resultado que você desejar. Agora, basta só planejar? Claro que não. É necessário você agir da forma correta. E as ações corretas também foram uma assertiva dentro do meu negócio. Eu planejava, mas eu também via quais eram as ações necessárias para eu alcançar aquela meta, aquele resultado, aquele planejamento. Gente, tudo tem que ser pensado, as ações, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu tenho que fazer para alcançar aquele resultado. Eu nunca esperei que as coisas caíssem de paraquedas, nunca. Eu sempre estabeleci metas e agi em busca daquilo. Hoje, eu olhando para trás e vendo que passados 10 anos, vendo tudo que eu construí, eu me sinto uma pessoa completamente realizada. E eu estou aqui contando a minha história para servir de inspiração para você. Por que deu certo para mim e não vai dar certo para você? É claro que pode dar certo. Lembrem-se, eu comecei do nada, sem capital, sem equipe, sem herdar absolutamente nada de ninguém, mas com muita coragem, com ações corretas, com planejamento, com humildade e ética. Hoje eu estou aqui para compartilhar tudo isso com vocês, para ser de inspiração e para dizer, faça o que tiver que ser feito, que eu garanto que o resultado positivo vai chegar para você também, tá? Pega o meu exemplo.
que seja a sua inspiração e que daqui a 10 anos você também possa estar aqui contando a sua história de sucesso. Beijo bem grande!